Imagine só, estamos em 1947, num Londres ainda ferido pela guerra, onde as ruas carregam as cicatrizes dos bombardeios e o ar cheira a esperança misturada com incerteza. É nesse cenário de reconstrução, entre promessas políticas e o desespero de quem espera por um futuro melhor, que nasce uma lenda. Não qualquer lenda, mas um homem que redefiniu a arte, a música e até mesmo a maneira como enxergamos a identidade. Seu nome? David Bowie. Ou melhor, o camaleão que se reinventou tantas vezes que até o destino duvidou se poderia acompanhá-lo. Mas antes de falarmos do ícone, vamos ao começo, porque toda revolução tem um ponto de partida. Enquanto o governo britânico tentava distrair a população com jazz americano e filmes que rodavam 24 horas por dia, sim, grandes esperanças em Os Suspenses de Hitchcock eram o Netflix da época, uma jovem garçonete chamava a atenção nos bastidores de um cinema. Margaret Barnes, mãe solteira de um menino chamado Terry, trabalhava duro, enfrentava olhares preconceituosos e, mesmo assim, sonhava alto. Quando engravida novamente, desta vez de Howard Jones, um funcionário de uma organização beneficente, os fofoqueiros de plantão não perdoam. Por que não se casam? Como vão criar outro filho nesse caos? Ela responde com um sorriso e uma certeza: aquele bebê seria especial. E não é que ela estava certa? Em 8 de janeiro de 1947, nasce David Robert Jones, ou, como o mundo viria a conhecer, David Bowie. Um garoto que, ainda criança, já respirava arte nas ruas multiculturais de Bristol, onde imigrantes afro-caribenhos desfilavam com roupas coloridas e mágicos de rua encantavam plateias improvisadas. Enquanto outras crianças brincavam de guerra, David ouvia jazz com o irmão mais velho, devorava poemas dos Beatniks e, sem saber, absorvia cada detalhe daqueles espetáculos de rua que mais tarde fariam dele um mestre da performance. E aqui está a magia: Bowie não foi apenas um músico. Foi um arquiteto de universos. Um homem que, com Life on Mars, não só compôs uma canção, mas criou uma experiência capaz de paralisar quem a ouvisse pela primeira vez, como aconteceu com aquele jovem que, no final dos anos 80, escutou a música no rádio e ficou hipnotizado, como se aquela melodia já fizesse parte de sua memória. Não à toa, ele influenciou desde o rock inglês até o som de bandas como Kino, onde Victor Tsoi bebia de sua genialidade. Bowie era isso, um vírus criativo que contaminava tudo ao redor. Mas como um garoto de Bristol se tornou o Ziggy Sardusto? Como transformou fragilidade em poder e estranheza em arte? Isso, meus amigos, é uma história que merece ser contada com calma, porque cada fase sua foi uma reinvenção, cada álbum uma declaração, cada personagem uma faceta de um gênio que se recusava a ser enquadrado. E enquanto mergulhamos nessa jornada, que tal um intervalo para algo igual de extraordinário? Imagine ter acesso a um mundo onde a tecnologia, a beleza e o estilo se encontram em um só lugar e ainda por cima com cashback generoso em cada compra. Pois é exatamente isso que a muitos oferece, até 30% de volta em eletroeletrônicos nas lojas físicas, descontos imperdíveis no Marketplace It's Life e muito mais. E não é qualquer cashback, não, é aquele que faz você se sentir recompensado só por escolher o que já queria. Afinal, por que pagar o preço cheio se dá para levar o melhor com vantagens que fazem a diferença? Volando ao nosso enredo, os anos se passam, e o pequeno David, agora adolescente, descobre que o mundo é muito maior do que Bristol. Ele não quer apenas ouvir música, quer ser a música. E assim começa a tecer sua própria lenda, passo a passo, nota por nota, personagem por personagem. Mas isso, caro ouvinte, é só o início. Prepare-se para uma história de genialidade, ousadia e um legado que, até hoje, faz o mundo girar um pouco mais rápido e com muito mais estilo. E então, como num filme onde o destino traça seus próprios caminhos, os irmãos Bowie ganham um privilégio raro, levá-lo consigo nas caminhadas pelo exótico Bristol. Juntos, eles exploram cada ruela, cada esquina escondida, tecendo histórias sobre os personagens mais vibrantes do bairro, aqueles cujas vidas pareciam saídas de um romance de Dickens ou de uma canção de blues. Cada passo era uma aventura, cada rosto uma inspiração. Até que, em 1953, o relógio da vida dá um salto, David completa 5 anos, e Howard, seu pai, toma uma decisão que mudaria tudo. A família se muda para Bromley, um subúrbio conservador onde as ruas são limpas, os jardins são simétricos e a monotonia é a regra. Para David, é como se o mundo tivesse perdido as cores. Bristol, com seu caos criativo e sua energia pulsante, era seu reino, o Bromley, uma prisão de rotina.
Ele reclama aos pais, insiste que lá não há magia, apenas o tic-tac enfadonho dos relógios marcando horas vazias. Seu único refúgio? A estação de trem ao lado de casa. Diariamente, ele se debruça na janela do quarto, hipnotizado pelo vai-vem dos vagões, pelos apitos que cortam o ar como notas musicais. Às vezes, até se esgueir até o cais, só para sentir a vibração dos trilhos sob os pés. E aqui, um soiler do futuro, essa paixão por trens nunca o abandonaria. Anos depois, ele cruzaria a própria Rússia em um deles, mas essa é uma história para outro capítulo. Aos 6 anos, David é matriculado na escola primária, e seus pais, numa tentativa de canalizar sua energia inquieta, o inscrevem em todas as atividades extracurriculares possíveis: futebol, escoteiros, coral, flauta. Ironia do destino, os únicos que o desencorajam são os professores de música. Melhor focar em outra coisa, menino, dizem, como se pudessem ver apenas a superfície de um oceano. David, é claro, ignora. Ele sabe que aquele é seu caminho. E aos 9 anos, o universo parece finalmente concordar com ele. 2 eventos marcam esse ano como um divisor de águas. Primeiro, a escola inaugura aulas de dança e um novo curso de música, com professores que, ao vê-lo performar, declaram em uníssono: esse garoto é puro talento artístico. Dono de um dom raro. As palavras ecoam como uma profecia, e David, agora com a certeza de um destino traçado, abandona as outras atividades. Seu tempo passa a ser dedicado exclusivamente à música e à dança. Os pais, eufóricos, presenteiam-no com um toca-discos e uma pilha de vinis, e é aí que tudo muda. Ele mergulha de cabeça nos sons de Fats Domino, Little Richard, Elvis Presley. Quando ouve um Tutti Frutti, pela primeira vez, declara que escutou a voz de Deus. Não era exagero. Era o chamado. E então, em 1956, a Inglaterra é tomada por uma febre sonora, o skiffle, um gênero que misturava folk, blues e country, mas com um toque rebelde usava-se qualquer coisa que fizesse barulho: panelas, caixas de charutos, garrafas. Para David, era uma revelação. Ele transforma a casa num laboratório de sons, arranhando notas de tudo: talheres, móveis, até o corrimão da escada. O verão daquele ano reserva outro presente. No grupo de escoteiros, ele conhece George Underwood, um garoto que, como ele, idolatra Elvis, Little Richard e o skiffle. A conexão é instantânea. Juntos, eles passam horas tocando o que encontram pela frente, improvisando sessões de música em qualquer canto, cantando no coral da igreja. A amizade é tão intensa que, ao terminarem a escola primária, seus pais decidem: eles precisam continuar juntos. Assim, ambos são transferidos para a Bromley Technical High School, onde se inscrevem no curso de música e, por insistência de David, também em aulas de arte e design. Aqui, a ironia se repete: enquanto David domina instrumentos com uma facilidade assustadora, suas habilidades em arte são, digamos, questionáveis. Já George, ao contrário, tem um dom para o desenho, mas tropeça na música. Os professores notam a dinâmica. David, o líder carismático, arrasta George para seu mundo sonoro, mesmo quando as aptidões do amigo apontam para outro caminho. Até que um dia, os educadores chamam os pais de George. Seu filho tem potencial nas artes, mas David está o desviando. Sugerimos que eles se afastem. A resposta é unânime, dos pais, dos meninos, até da própria lógica. Absurdo, dizem. Amizade não se proíbe. Talentos não se engessam. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. E o teste viria na forma de uma garota, Carol. Ambos se apaixonam. Ambos confessam um ao outro. E, como cavalheiros, prometem disputar seu coração de forma justa. Até que, no aniversário de 15 anos de George, ele convida Carol para um encontro e ela aceita. David, porém, não demora a corrigir a narrativa: na verdade, ela gosta de mim. Só aceitou por educação. George, magoado, cancela o encontro, até que, no dia marcado, surge no local e encontra Carol esperando por ele. Um gesto de lealdade que David, no dia seguinte, pisoteia ao espalhar pela escola que ele é quem havia beijado a garota. A traição é um soco no estômago. George, furioso, avança sobre David com as mãos cerradas. O punho de George atinge David com uma força que nem ele mesmo imaginava ter.
O impacto é seco, preciso direto no olho esquerdo. No mesmo instante, algo se rompe. Não é apenas a pele, não é só o osso orbital, é como se o mundo de David se partisse ao meio. Uma dor aguda explode atrás da órbita, e quando ele leva a mão ao rosto, os dedos voltam manchados de vermelho. O sangue escorre quente entre suas pálpebras, escorregadio como lágrimas de fogo. Ele não grita. Não há tempo para isso. David se levanta cambaleando, os joelhos trêmulos, e corre em direção aos banheiros da escola, deixando para trás o silêncio atônito dos colegas. Dentro do cubículo, ele jorra água gelada no rosto, tentando lavar não apenas o sangue, mas a humilhação que arde mais que a ferida. As mãos tremem. O reflexo no espelho devolve uma imagem distorcida, o olho esquerdo já inchando, a pálpebra se fechando como uma cortina pesada. Apenas um roxo, pensa. Passará em alguns dias. Mas o corpo tem outras ideias. À noite, enquanto David tenta fingir que tudo está normal, as letras dos livros de escola começam a dançar. As cores se misturam como tinta derramada, o azul do caderno vira um borrão violeta, o branco das páginas ganha um tom amarelado, como se estivesse envelhecendo diante de seus olhos. Ele pisca, esfrega as pálpebras, mas a visão não volta ao foco. O pânico sobe pela garganta como bile. Mamãe, sua voz quebra. Eu não tô enxergando direito. Os pais o levam ao hospital em questão de minutos. 2 horas de exames, olhares sérios dos médicos, sussurros entre os profissionais. Quando finalmente chegam com o diagnóstico, as palavras soam como uma sentença. O trauma causou uma paralisia dos músculos da íris. Se não operarmos agora, ele pode perder a visão desse olho para sempre. O pai de David não espera. Ele pega o telefone e liga para o Underwood com uma fúria que faz os vidros tremerem. Seu filho quase cegou meu filho. O grito ecoa pela casa, tão alto que a mãe de George leva as mãos aos ouvidos. Ele vai responder por isso. Do outro lado da linha, o silêncio é de tombos. A família Underwood congela. George, pálido como um fantasma, sente o chão se abrir sob seus pés. Eu fiz isso. Eu destruí o olho dele. A culpa é um peso tão concreto que ele mal consegue respirar. A operação dura horas. 2 meses se arrastam como uma eternidade. Quando finalmente removem as ataduras, os médicos entregam a notícia com um suspiro de alívio e uma sombra de lamento. Conseguimos salvar a visão. Mas, uma pausa. O Zracho não vai mais reagir à luz. Ele ficará permanentemente dilatado. David olha para o espelho do quarto de hospital. Seu olho esquerdo é uma poça negra, imensa, enquanto o direito contrai-se normalmente. A assimetria é grotesca. Chocante. Anisocoria, explicam os médicos. Um nome clínico para algo que, daqui em diante, será sua marca. Parece que eu tenho um olho de demônio, murmura, passando os dedos pela pálpebra inchada. Os boatos começam antes mesmo de ele sair do hospital. Uns dizem que Bowie usava lentes de contato para criar o efeito. Outros juram que era um olho de vidro, um implante macabro. A verdade? Ninguém quer ouvi-la. A lenda é muito mais interessante. Mas aqui está a parte que ninguém conta: quando David recebe alta, ele não guarda rancor. É ele quem procura George. Ele quem estende a mão, com os nós dos dedos ainda marcados pela cicatriz da briga. Desculpa pelo que eu fiz com a Carol, diz, baixo. Eu mereci o soco. George engole em seco, as lágrimas queimando. Eu não queria. Eu sei. David sorri, e é um sorriso estranho, torto, porque metade de seu rosto ainda está dormente. Vamos ao show do Little Richard amanhã? Como nos velhos tempos. E assim, contra toda lógica, eles voltam a ser amigos. Mas algo mudou. Naquela noite, no concerto, Little Richard faz algo que queima na memória de David como um presságio. No meio de Tutti Frutti, o cantor escala o piano, balança os quadris com uma energia elétrica, e então, de repente, cai. Desaba no palco como um boneco de pano cortado. As luzes se apagam. O público grita. Alguém desmaia. David sente o coração bater tão forte que dói. Ele morreu. Meu Deus, ele morreu.
Mas então clique e as luzes voltam. Little Richard está de pé, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. A plateia explode em risos aliviados, em aplausos ensurdecedores. Era tudo parte do espetáculo. Uma ilusão. Um momento de terror fabricado para, depois, entregá-los ao êxtase. David não consegue tirar os olhos da cena. Isso, pensa. Isso é poder. Na saída, ele agarra o braço de George com uma intensidade que assusta. Nós vamos fazer isso. Melhor que ele. Melhor que todos. Fazer o quê? George pisca, confuso. Ser deuses. E assim começa a obsessão. Em 1962, eles recrutam um tecladista, um baterista, um guitarrista, e batizam a banda de The Conrads. Tocam covers de rock em festinhas de bairro, sonhando com algo maior. Mas ninguém além de David queima com essa chama. Em menos de um ano, o grupo se desintegra. Só ficam ele e George. Até que os Beatles explodem. David assistiu à invasão britânica como um general estudando o inimigo. Eles são o futuro, declara, os olhos brilhando com uma determinação febril. E nós vamos ser o próximo futuro. Mas encontrar músicos dispostos a seguir sua visão é como procurar agulhas em um palheiro de sonhadores medíocres. Então, ele faz o que sempre faz, inventa. Junta-se a The King Bass, um grupo local, e no primeiro ensaio, anuncia. A partir de hoje, eu não sou mais David Jones. Sou David Jones. Por quê? Pergunta o baixista, rindo. Porque Dave soa mais sexy. E as garotas vão adorar. Ele não está brincando. David assume o controle. Escreve cartas a empresários, promete fortunas, jura que serão maiores que os Beatles. Uma delas chega às mãos de John Bloom, um homem de negócios que ria ao ler as pretensões do garoto até passar o papel adiante para Leslie Kohn, um produtor que havia trabalhado com os Beatles em seus primeiros dias. Kohn marca uma reunião, esperando encontrar mais um clone de Lennon, jaqueta ajustada, corte de cabelo mop-top, sorrisos ensaiados. Em vez disso, abre a porta para um esqueleto de 17 anos, cabelos longos despenteados, um olho dilatado como um poço sem fundo. E quando David começa a falar não sobre música, mas sobre espetáculo, sobre choque, sobre como fazer o público sentir que está testemunhando algo sagrado, sente um arrepio na nuca. Este garoto não quer ser uma estrela. Ele quer ser um fenômeno. Grava Lisa Jane, mas com um truque, lança o single como David Jones and the King Bass, isolando David do resto da banda. Os outros membros explodem em revolta. O disco afunda nas paradas. Eu avisei que vocês eram ruins, David cospe, jogando a guitarra no chão. Não preciso de vocês. Ele sai. George, seu último aliado, anuncia que vai desistir da música para se dedicar à pintura. Você está louco se acha que isso vai dar em alguma coisa, diz, com uma tristeza que parece pesar toneladas. David apenas acena. Então vá. Eu tenho um império para construir. Porém, não desiste. Ele arruma David em outra banda, The Money Boys, e grava um cover de I Pity the Fool. Mas a BBC impõe uma condição: cortem o cabelo, especialmente aquele garoto de olho esquisito. É aí que comprova seu gênio. Organiza um protesto na frente dos estúdios, jovens com cabelos longos, cartazes contra a opressão capilar, gritos de deixem nossa arte em paz. David está na linha de frente, o olho anormal brilhando para as câmeras. A imprensa corre. Os noticiários pegam a história. E quando a BBC, pressionada, cede e deixa a banda tocar ao vivo sem cortes, o single ganha tração. Mas David já está além disso. Ele sabe que não é apenas um músico. É um mito em construção. E mitos não pedem permissão. Seu rosto começa a pipocar nas telas e nas páginas dos jornais. A BBC, finalmente rendida ao espetáculo, convida-o para uma entrevista ao vivo, o momento que, em teoria, deveria coroá-lo como a nova estrela do rock britânico. As luzes se acendem, as câmeras girando, e lá está ele, o garoto de olhos desiguais, o ex-money boy, agora sozinho no palco da fama. Agora sim, pensa o público. Agora ele vai explodir. Mas o destino, como sempre, tem outros planos.
Porque no dia seguinte, ninguém fala de David. Ninguém fala do entrevistado misterioso, do olho heterocrômico, das respostas enigmáticas. Todos falam de Mick Jagger. Os Rolling Stones acabavam de lançar outro hino, e a Grã-Bretanha inteira, hipnotizada, repetia os versos do vocalista dos lábios carnudos. Mais uma vez, David era apenas um eco no corredor da história, um suspiro abafado pelo rugido de alguém mais alto, mais brilhante, mais inevitável. Isso o corrói. Porque David não suporta ser segundo lugar. Não suporta que, por mais que se esforce, por mais que inove, sempre haja um Jagger à frente, um Jagger no centro, um Jagger vivo na boca do mundo. A frustração é um veneno lento, e ele a engole em doses diárias, enquanto observa seu irmão, Terry, desmoronar diante de seus olhos. Terry, seu irmão mais velho, seu herói particular, o homem que lhe apresentou ao jazz e à poesia, começa a perder a sanidade. Primeiro, são alucinações sutis, sussurros que só ele ouve. Depois, o colapso. Em pleno concerto dos Money Boys, Terry, na plateia, é consumido pelo caos de sua própria mente. O barulho, as luzes, a energia, tudo se transforma em um pesadelo acordado. Ele grita, se debate, e é levado embora, não como espectador, mas como paciente. Os episódios se multiplicam. A agressão irrompe sem aviso. Até que, inevitavelmente, o diagnóstico cai como uma lápide: esquizofrenia. Para David, é um golpe cerceador. A doença mental já era uma sombra na família, um fantasma que assombrava o lado materno, ceifando tios, primos, vozes que se apagaram antes do tempo. Agora, ela chegava para levar Terry. E David, que sempre se viu como um estranho, um alienígena em seu próprio corpo, passa a temer que a loucura não seja apenas um risco, mas um destino. O medo persegue pelos anos seguintes, um espectro que nunca o abandona nem nos palcos, nem na cama, nem nos momentos de glória. Porque, no fundo, David sabe, se a genialidade e a insanidade são irmãs, ele já dançou com as duas. Em 1966, seu contrato com a Decca expira. E, num gesto que parece tanto desespero quanto rebeldia, ele anuncia: chega. Chega de ser um fantoche do show business, um produto descartável, um quase famoso. Ele quer arte. Arte pura. Arte que doa, que corte, que transforme. Abandona a música pelo menos, oficialmente, e mergulha no teatro, na pantomima, nos bastidores de um centro de dança londrino. Mas a música, é claro, não o abandona. Todas as noites, ele escreve. Compõe. Experimenta instrumentos como se fossem armas, como se cada nota pudesse ser uma bala contra o esquecimento. E então, numa conversa casual com um amigo, surge a faísca. Sabia que um Jagger, em inglês antigo, significa o facão? David sorri. Não é um sorriso alegre. É o sorriso de quem acabou de encontrar uma lâmina para cortar a própria pele e renascer. Naquela noite, David Jones morre. E nasce David Bowie, um nome que não é apenas um nome, mas uma declaração de guerra. Bowie, como os facões de caça que levam o nome de James Bowie, o herói sangrento da Revolução do Texas. Um nome que fere. Que divide. Que marca. Com o novo batismo, a fome volta. A fome por algo maior, por um legado que não possa ser apagado por um Jagger ou por um diagnóstico. Ele encontra Ralph Orton, um manager que acredita no seu potencial, e juntos montam um novo projeto, The Bus, depois renomeado para The Riot Squad. Mas David já está além de bandas. Ele quer um álbum solo. Um manifesto. Uma bomba. Gravam David Bowie em 1967, uma colcha de retalhos de pop, psicodelia e music hall, 14 faixas que soam como um artista tentando se encontrar no escuro. O disco é lançado em 1º de junho. E cai no vazio. Os críticos o ignoram. Os que ouvem, zombam. O que esse garoto está tentando dizer? Perguntam, como se a arte precisasse de legendas. Outros nem se dão ao trabalho de escutar, perda de tempo, decretam. O fracasso é tão retumbante que dói fisicamente. David, mais uma vez, é um fantasma. Ele se refugia no teatro. Viaja para a Noruega com uma troupe de pantomima, buscando em palcos estrangeiros uma identidade que a Inglaterra se recusa a lhe dar. Todas as noites, ele se olha no espelho dos camarins e pergunta: quem eu preciso ser para que eles me vejam?
Mas as respostas não vêm. Até que, numa tarde cinzenta de Londres, esgotado e vazio, ele entra no cinema para assistir 2001, Uma Odisseia no Espaço. 2 horas e meia depois, sai transformado. O filme de Kubrick não é apenas uma história, é uma revelação. Os monolitos negros, a evolução forçada, o astronauta flutuando no vazio cósmico, desconectado da humanidade. David sente o filme como um soco no peito. E, naquela noite, em seu apartamento sufocante, ele cria Major Tom. Não um herói. Não um explorador. Mas um homem perdido, um astronauta cuja nave falha, cujos sensores se apagam, que flutua no escuro enquanto a Terra, azul e indiferente, se afasta para sempre. Ground Control to Major Tom. A canção nasce como um lamento, um aviso, uma metáfora perfeita para sua própria vida, um artista à deriva, transmitindo sinais que ninguém capta. Ele a chama de a Space Oddity. Uma anomalia espacial. Uma estranheza que, contra todas as probabilidades, está prestes a se tornar profecia. Grava a faixa com Tony Visconti, um produtor que enxerga a genialidade onde os outros veem apenas excentricidade. Junto dela, mais 9 canções, um álbum que, desta vez, não é um grito no deserto, mas um sussurro no espaço. E então, o impossível acontece. 2 dias após o lançamento do single, Neil Armstrong pisa na Lua. A coincidência é tão absurda que parece divina. De repente, Space Oddity não é apenas uma música, é o hino de uma era. As rádios a tocavam sem parar. Os astronautas a ouviam nos corredores da NASA. Era a trilha sonora do momento em que a humanidade, pela primeira vez, deixou de ser terrestre. E David Bowie, o garoto que quase desistiu, o fracassado, o quase, vira sinônimo de genialidade. Mas a fama, como ele logo descobriria, é uma droga mais perigosa que qualquer pílula. Os convites chovem, talk shows, festas, entrevistas. David se afoga no turbilhão. Experimenta drogas que queimam os neurônios, se envolve com Ange Barnett, uma modelo que se torna sua cúmplice no caos. Eles se casam em 1970, ele, de fraque futurista e óculos gigantes, e ela, um vestido branco que parece uma rendição à normalidade. Mas não há normalidade possível. Porque, enquanto o mundo celebra Space Oddity, enquanto os críticos finalmente o aclamam, enquanto as revistas estampam seu rosto como o do novo profeta do rock, David sabe, Major Tom nunca voltou para casa. E ele também não tem certeza sequer. E então, como se o próprio universo conspirava para desmontar a imagem que ele mesmo havia criado, Bowie anuncia, o próximo disco não será sobre estrelas, nem sobre viagens interestelares. Não haverá mais Major Tom flutuando no vazio. Dessa vez, ele mergulhará em algo muito mais íntimo e aterrorizante, a própria mente. Vou explorar a esquizofrenia, declara, com uma calma que esconde o abismo. E todos os medos que nos habitam. 9 canções nascem desse mergulho. Em uma delas, David Off a Circle, ele descreve visões de seu meio-irmão, Terry, cuja sombra nunca o abandonara. Em outra, Demain Rousseau de The World, conta o encontro com uma versão de si mesmo, o homem do dia anterior, um estranho que lhe vende o mundo como se fosse uma mercadoria barata. A questão não é mais em quem sou eu, mas em quantos eu existo. A capa do álbum é a resposta, Bowie, em um vestido feminino, olhando diretamente para a câmera como se desafiasse o espectador a decidir qual versão dele é real. Quando Demain Rousseau de The World explode nas prateleiras, em abril de 1971, o caos é instantâneo. Os críticos, primeiro, se rendem. É sua obra mais profunda, mais crua, um labirinto de significados onde cada ouvinte se perde de um jeito diferente. Mas então vem a moral. O vestido. A provocação. Os guardiões da decência se escandalizam, como se Bowie tivesse cometido não um ato artístico, mas um pecado contra a natureza. Ele tenta se justificar, é uma homenagem a Lovecraft, que na infância foi fotografado de vestido, mas ninguém quer ouvir. Shows são cancelados. Nos Estados Unidos, a capa é substituída por um cowboy diante de um manicômio, como se o país inteiro precisasse de um aviso, isso aqui é coisa de louco. Enquanto o mundo discute se ele é gênio ou degenerado, Bowie embarca em uma turnê pelos Estados Unidos, onde conhece Iggy Pop, seu irmão em caos, seu cúmplice na autodestruição criativa. Ele é a única pessoa com quem posso dividir tudo, confessa em uma entrevista, os olhos brilhando com uma mistura de admiração e exaustão.
Quando volta para casa, em maio, Angie dá à luz seu primeiro filho, Duncan Zovia Evode Jones. Um novo começo? Talvez. Mas Bowie já está em outro lugar. Que Dória chega como um sopro de ar após a tempestade ou como a calma antes de um furacão. Life on Mars soa como uma sinfonia de um mundo que nunca existiu. Changes é um manifesto. Queen Beat é uma facada glamurosa nas costas do rock convencional. Os críticos, finalmente, entendem. Esse é o som de David Bowie se tornando David Bowie. A capa, uma pintura renascentista feita a partir de uma foto, é mais uma camada de mistério. Ele não é mais apenas um homem, nem apenas uma imagem. É as duas coisas. É nenhuma delas. Mas 1972 é o ano em que o Oriente o chama. Anjo apresenta a Kansai Yamamoto, e o designer japonês o convida para conhecer o mundo onde o teatro kabuki se funde com o futuro, onde a espada de um samurai pode ser tão poética quanto uma guitarra elétrica. Bowie se perde e se encontra em Tóquio. Absorve tudo, a estética, a disciplina, o caos controlado. Pede a Yamamoto que crie algo para ele. Para quem? Pergunta o designer. Bowie sorri. Espere. Eu ainda não sei. Então, em 3 de março de 1972, a NASA lança a Pioneer 10, uma sonda rumo a Júpiter, carregando uma mensagem para qualquer civilização que a interceptar. Naquele mesmo instante, na Terra, nasce o homem que não é homem. Zig Sardusto, anuncia Bowie. Um alienígena de Marte, sem sexo, sem passado, que veio salvar o mundo antes que ele se destruísse. Os cabelos vermelhos, o círculo na testa, Sol ou Marte, pouco importa. Os figurinos, uma colagem de hippie, mime futurismo japonês, parecem costurados com fragmentos de outros planetas. E quando ele sobe ao palco pela primeira vez como Zig, não é mais David Bowie quem canta. É algo outro. Algo que brilha demais para ser humano. O álbum On the Rise and Fall of Zig Sardusto and the Spiders from Mars é lançado em junho, e o mundo para. Nas primeiras semanas, quebra todos os recordes. As turnês pela Inglaterra e pelos Estados Unidos se transformam em rituais. Bowie, Iggy e agora até Mick Jagger, seu ídolo de adolescência, se entregam a noites que duram dias, onde a linha entre gênio e autodestruição desaparece. Mas por trás da máscara, algo se rompe. As gravações do próximo disco, Aladdin Sane, são um inferno. Bowie está exausto, dependente, à beira do colapso. Durante as sessões, explode com os músicos, depois se desculpa, não fui eu. Foi o Zig. A capa é um autorretrato com um raio pintado no rosto, o símbolo de uma fratura. Entre o homem e o alienígena. Entre a fama e a loucura. Quando finalmente respira, parte para uma turnê pela Ásia. Tóquio, Osaka, Nagoya, shows eletrizantes, onde Zig parece mais real do que nunca. Mas é no retorno que o pesadelo começa. Na véspera do voo de volta à Inglaterra, seu pai aparece em um sonho: você vai morrer em um acidente aéreo. A partir daqui, o avião se torna seu pior inimigo. A aerofobia o paralisa. Não há como voltar. Até que alguém sugere o impossível: se não pode voar, vá de trem. Pela União Soviética. Bowie escreve uma carta ao Ministério dos Transportes da URSS, explicando sua situação. Para sua surpresa, a resposta chega rápido: permissão concedida. Em poucos dias, ele e sua banda embarcam no Felix Dzerzhinsky, um navio soviético que os leva de Yokohama na Korka. De lá, pegam o Transiberiano, a maior ferrovia do mundo, cortando um império onde o rock é considerado subversão. É 1973. A era Brezhnev. E lá está David Bowie, com sua câmera Super 8 e seu fotógrafo pessoal, registrando cada estação, cada rosto curioso, cada soldado que o observa com desconfiança. Um britânico excêntrico, vestindo roupas que parecem do futuro, atravessando a cortina de ferro não como espião, mas como um turista do absurdo. O Kremlin permitiu. A história não vai esquecer. E então ele sobe a plataforma em Chabarovsk. E ali, como se o tempo parasse, os passageiros começam a se aglomerar ao redor dele, boquiabertos. Quem é aquele marciano que desfilava pela estação soviética com um casaco berrante, cabelos pintados e olhos de cores diferentes? Um ser de outro planeta, sem dúvida. Mas não, era apenas David Bowie,
o homem que transformava cada passo em performance, cada olhar em questionamento. Ele entra no vagão, não um compartimento privado de estrela, mas um espaço comum, apertado entre operários, soldados e famílias com crianças. E ali, entre estranhos, Bowie se comporta como se estivesse em casa, cumprimenta, sorri, tenta puxar conversa, faz piadas. Quando o trem se põe em movimento, ele surpreende mais uma vez, veste um kimono japonês e passeia pelo corredor como se fosse a coisa mais natural do mundo. A câmera Super 8 não para de girar. Bowie está hipnotizado pela imensidão além da janela, florestas que nunca acabam, rios cortando a terra como cicatrizes, vilarejos perdidos no gelo. Em uma de suas cartas, ele anota, atordoado, não acreditava que ainda existissem lugares assim no mundo, selvagens, intocados. É estranho viajar num trem, símbolo do progresso, enquanto lá fora o tempo parece não ter passado. Mas o que realmente o marca não é só a paisagem. São as mulheres nas linhas férreas, carregando trilhos e martelando dormentes ao lado dos homens, sorrindo e acenando quando o trem passa. A Liga Mundial das Mulheres deveria ver isso, brinca ele, sabendo que ninguém ouviria. Até que, em uma estação qualquer, a realidade soviética o atinge de forma quase cômica. Bowie compra comida e uma garrafa de água mineral dos vendedores locais, mas não consegue abrir o lacre. Um homem russo de rosto curtido pelo vento se aproxima, pega a garrafa e, com um movimento seco, a abre, com os dentes de metal. Sem uma palavra, devolve-a ao britânico e segue seu caminho, deixando Bowie entre o espanto e a admiração. Só na Rússia, pensa. Mas a viagem não seria completa sem o KGB. Em Sverdlovsk, enquanto Bowie e seu fotógrafo registram mais um punhado de rostos anônimos na plataforma, um homem de óculos escuros e casaco de couro os observa à distância. Primeiro, de longe. Depois, avança. Quando está diante deles, fala em um inglês impecável, entregue em todas as películas. Os britânicos se recusam, invocando direitos, liberdade artística, propriedade privada. O trem começa a se mover, e eles, em pânico, correm de volta ao vagão, trancando-se como criminosos. Pelo resto da viagem, evitam chamar atenção. Afinal, até um alienígena sabe quando é hora de se esconder. Em 30 de abril, finalmente, Moscou. Eles se instalam no Intourist, o hotel onde todos os estrangeiros são vigiados com a mesma discrição de um relógio suíço. No dia seguinte, assistem ao desfile do 1º de maio na Praça Vermelha, entre bandeiras, hinos e o peso da história. Compram matrioscas, garrafas de vodka com rótulos em cirílico, cartões postais com a cara de Lenin. À noite, embarcam no trem para Varsóvia. E assim termina a Odisseia Russa de David Bowie, ou quase. Porque, nas memórias daqueles que dividiram o vagão com ele, fica claro, Bowie não era um passageiro comum. Todas as noites, pegava a guitarra e cantava para quem quisesse ouvir, passageiros, condutores, a velha senhora que servia chá no corredor. Brincava com as crianças, ajudava a encher garrafas térmicas no boiler comunitário, agia como um cara normal, sem a arrogância que tantos artistas carregam como armadura. Era como se, por alguns dias, o Duke White ainda não tivesse nascido, e Ziggy Sardusto fosse apenas um rapaz de Bristol perdido entre a neve e o aço. De volta à Inglaterra, Bowie faz o que prometeu, um concerto monumental e um clipe caríssimo para Life on Mars, onde a grandiosidade do espaço soviético parece ecoar em cada plano. Mas em 3 de julho, durante um show, ele anuncia do palco, a história de Ziggy Sardusto acabou. Preciso voltar para Marte. E assim, com um estalar de dedos metafórico, enterra o personagem que o tornou lenda. Mas 1974 não seria um ano de paz. Após uma briga feia com Mick Jagger, você roubou minha ideia, seu bastardo. Bowie foge para os Estados Unidos. Lá, grava Diamond Dogs, um disco sombrio, cheio de distopias, mas fica obcecado por um detalhe, a capa. Até que, em um jantar com Jagger, ouve o roqueiro se gabar de ter contratado Guy Pellaert, o gênio do pop art, para a capa dos Stones. Bowie não hesita, liga para Pellaert na mesma noite, oferece mais dinheiro e rouba o artista debaixo do nariz do rival. Quando Diamond Dog sai antes do álbum dos Rolling Stones, Jagger explode, só um filho da puta faria isso. Bowie apenas sorri, ideias boas não são para se compartilhar, Mick. São para se roubar. O que vem depois é pura teatralidade. Com o coreógrafo Tony Basil,
ele transforma os palcos em naves espaciais, adota múltiplas personas e ilumina a turnê com luzes que custam fortunas. O público delira, mas a imprensa começa a murmurar: Bowie está doente. Sua magreza é assustadora, os olhos fundos, a pele pálida. Os tabloides descobrem seu rider, leite, pimenta caiena e substâncias que não deveriam estar ali. Os rumores sobre drogas se espalham como fogo, mas ele se cala. Em vez de explicações, mergulha na gravação de Young Americans, Plástico Soul, como define, onde duas faixas nascem de jam sessions com Paul McCartney e John Lennon. Até que, em 1975, o telefone toca. Do outro lado, Nicholas Roeg, diretor de performance, faz uma proposta: quero que você seja um alienígena. Bowie lê o roteiro de O Homem que Caiu na Terra e aceita na hora. Ele será Thomas Jerome Newton, um extraterrestre que vem salvar o planeta da seca. As filmagens, porém, são um pesadelo. Bowie não sabe atuar, pelo menos não da forma convencional. Sob o efeito de coisas que não deveria consumir, muitas vezes não consegue distinguir ficção de realidade. Mas quando o filme estreia, a crítica o aclama. Ele ganha o Saturn Award, e mais uma vez reinventa a si mesmo. Agora, é o Finn White Duke, um espectro elegante e perigoso. Station to Station chega como um manifesto dessa era. É uma metáfora da minha vida, declara, enquanto a imprensa especula, o Duque Branco seria uma homenagem a Frank Sinatra, ou a Adolf Hitler. A polêmica explode quando, em uma entrevista à Playboy, Bowie solta: Hitler foi a primeira rockstar. As fotos não ajudam. Em um encontro com fãs, ele é flagrado em um gesto que parece uma saudação nazista. Os tabloides gritam: Bowie é um fascista. Ele não se explica. Não precisa. E então, como se o universo conspirasse a seu favor, Iggy Pop aparece com uma ideia maluca: vamos fazer uma turnê pela Europa, mas com uma parada, na União Soviética. Bowie sorri. Afinal, quem melhor que um marciano para desafiar a cortina de ferro mais uma vez? O tempo é curto, mas Moscou espera. Bowie, com aquele sorriso de quem já dançou no fio da navalha mais de uma vez, aceita o convite sem pestanejar. Já estive na Rússia antes. Gostei. A frase soa como um desafio lançado ao ar, um convite para que o destino jogue suas cartas. E o destino, como sempre, atende ao chamado. Os dois roqueiros cruzam a fronteira da União Soviética com a arrogância de quem acha que as regras não se aplicam a eles. Até que, num revés digno de um filme de espionagem, a alfândega descobre em suas bagagens o que ninguém deveria carregar para dentro do paraíso comunista: literatura nazista e uma revista Playboy. Os guardas, com rostos de pedra, os conduzem a uma sala sem janelas. Telefones começam a discar. Ministérios são acionados. A pergunta ecoa nos corredores do poder: o que fazer com esses dois loucos? Depois de horas de negociações tensas onde, com certeza, alguém mencionou que expulsá-lo seria dar munição demais para o Ocidente, os soviéticos confiscam o material subversivo e, com um suspiro de resignação, deixam Bowie e Iggy entrarem. Mas o tempo, agora, é um inimigo. Sobra apenas uma tarde para pisar na Praça Vermelha, onde Bowie, com seu paletó branco de duque decadente, deve ter parecido aos olhos do KGB um fantasma do capitalismo vindo zombar deles. Em seguida, rumo à Finlândia, onde o show acontece sob uma nuvem de protestos. Em cada cidade, em cada entrevista, a mesma pergunta: Bowie, você é mesmo um fascista? Até que ele explode. Não com raiva, mas com um cansaço teatral, como se estivesse explicando algo óbvio para crianças teimosas. Não tenho a menor simpatia por nazistas. Tudo não passa de manipulação midática, um jogo de espelhos que vocês insistem em levar a sério. As palavras são convincentes, mas o estrago já está feito. Para apaziguar os ânimos, Bowie enterra o Duque Branco, o alter ego que o levou longe demais e, num gesto de autocrítica, ou de estratégia, interna-se em uma clínica de reabilitação. A imprensa, é claro, não perde tempo. Mal ele sai do rehab, os tabloides já estampam: Bowie e Angie, um casamento em frangalhos. Ele nega. Tudo mentira. Minha esposa e eu estamos bem. Mas dessa vez, os jornalistas acertaram o alvo. O casamento era uma farsa há anos, um acordo de conveniência que ruía sob o peso dos excessos, das traições mútuas e de uma fama que corrói até os laços mais resistentes. Quando o divórcio é anunciado, Bowie joga gasolina na fogueira: nunca amei.
Angie revida, chamando a união de aficção desde o início. O processo vira um circo. Ela sai com uma fortuna e um contrato de silêncio. Ele fica com a custódia do filho, Duncan, e a reputação de homem que queima pontes sem olhar para trás. Em 1980, o papel é assinado. Fim do ato. Mas o destino não dá trégua. Em 8 de dezembro daquele ano, Nova York amarga uma perda irreparável. John Lennon é assassinado. A notícia atinge Bowie como um soco no estômago. Ele cancela shows, desiste de peças na Broadway, tranca-se em si mesmo. Não consigo subir ao palco. A cada segundo, vejo John. Não aceito que ele se foi. Para escapar da dor, foge mais uma vez, desta vez, para a Suíça, onde o ar gelado dos Alpes parece congelar também suas lágrimas. É em Montreux, meses depois, que o acaso tece outro de seus fios mágicos. Bowie, ainda convalescente, visita um estúdio de gravação para distrair a mente. Lá, encontra a banda inteira do Queen. Freddie Mercury, com seu carisma de rei, abre uma garrafa de vinho. Outra. E outra. A noite avança, e entre risadas e confidências, os Queen tocam um riff novo, cru, hipnótico. Bowie ouve, os olhos brilham. Isso é ouro. Vamos gravar agora. Não há scripts, não há ensaios, apenas genialidade fluindo. Quando o sol nasce, Under Pressure está pronta, uma obra-prima improvisada onde duas lendas se fundem em algo maior que elas mesmas. A música se torna um hino. Bowie, renascido, volta aos palcos com uma energia que há anos não se via. Participa de peças na Broadway, mergulha no cinema, desta vez, no papel de um major britânico em Feliz Natal, Mr. Lawrence, filme do mestre Nagisa Shima. A trama, ambientada num campo de prisioneiros japoneses, exige dele uma contenção dramática que surpreende até os céticos. Bowie não é ator, diziam. Até verem. Sua atuação é tão visceral que a crítica se rende, um talento brutal, capaz de transitar entre o rock e o cinema como se fossem a mesma coisa. A década de 80, no entanto, reserva mais reviravoltas. Enquanto o mundo dança ao som de Let's Dance, sua vida pessoal segue um ritmo caótico. Mas essa é outra história. Por enquanto, basta saber que, mais uma vez, David Bowie provou uma verdade simples: ele não era deste mundo. E, justamente por isso, conseguia reinventá-lo sempre que quisesse. E aqui está a prova de que David Bowie não era apenas um artista, era um fenômeno capaz de desafiar até as leis da física. Enquanto a maioria dos atores de Hollywood recuaria diante de um papel complexo logo após um sucesso retumbante, ele não só aceitou o desafio como dominou com uma maestria que deixava os colegas boquiabertos. Poucos meses depois do lançamento de A Feliz Natal, Mr. Lawrence, eis que Bowie ressurge nas telas em Infome, a 1983, um filme onde encarna John, um vampiro traído pela promessa de eternidade. Não qualquer vampiro, um ser decadente, sedutor e melancólico, interpretado ao lado de nada menos que Catherine Deneuve, uma das maiores atrizes de todos os tempos. Mais uma vez, Bowie prova que sua versatilidade não tinha limites. E, como se fosse pouco, mal termina as filmagens e já mergulha de cabeça em seu 15º álbum de estúdio, um marco que redefiniria não só sua carreira, mas a música pop como um todo. Let's Dance não foi apenas um disco, foi uma declaração de guerra aos gêneros. Com o produtor Nile Rodgers, Bowie abandonou as guitarras distorcidas e abraçou o post-disco com uma elegância que só ele poderia imprimir. 8 faixas de puro ouro, onde o título homônimo se tornou um hino atemporal. E aqui está o detalhe genial: Let's Dance não se ouviu, se viu. Quem viveu os anos 80 na União Soviética sabe do que estou falando. Em plena era da perestroika, quando os clipes ainda eram uma raridade na TV estatal, eis que, em alguma transmissão noturna, talvez no segundo canal, hoje Rocia, entre programas de variedade e a tímida reprodução da MTVS Top 10, surge aquele videoclipe. Imagens hipnóticas, coreografias elétricas, e no centro de tudo, Bowie, impecável em seu terno branco, dominando a tela com a mesma intensidade com que dominava os palcos. Anos depois, com o surgimento do primeiro canal comercial 2x2, 1988 ou 89, o clipe virou presença constante, tão marcante que se tornou um dos símbolos da minha relação com sua música. Não à toa, Let's Dance é uma das faixas mais ampliadas, remixadas e reverenciadas da história. Mas o verdadeiro milagre não era o sucesso comercial.
era a capacidade de Bowie ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. Rock puro. Feito. Pós-punk. Dominado. Disco. Reinventado. Ele não se adaptava aos gêneros, eles é que se curvavam a ele. E enquanto a segunda metade dos anos 80 via o nascimento de novos ídolos, Whitney Houston, George Michael, Bowie seguia imperturbável, lançando álbuns, colaborando com Iggy Pop, blá blá blá, reconciliando-se com Mick Jagger, sim, aquele dueto em Dance in the Street, e ainda arriscando no projeto Tin Machine, uma banda que mesclava rock cru com letras politicamente incisivas. Falando em política, Bowie sempre evitou panfletos, mas em 1987 fez algo que nem mesmo os mais ousados ousariam. Em pleno auge da Guerra Fria, ele subiu ao palco a metros da Muro de Berlim, diante de 70 mil pessoas. Do outro lado, na Berlim Oriental, uma multidão se aglomerava, despite dos esforços da Stasi para contê-la. Quando as primeiras notas de Unheroes ecoaram, gritos de Anne der Macht der Mauer. Abaixo o muro, explodiram no ar. Não foi um concerto, foi um ato de rebeldia sonora, um prenúncio da queda que viria 2 anos depois. Mas por trás da fachada do gênio intocável, havia um homem esgotado. Nos bastidores, Bowie confessava aos amigos que cada álbum, cada filme, cada turno era uma fuga, uma maneira de preencher o vazio que crescia dentro dele. Tudo o que fiz nos últimos anos foi para não enfrentar a solidão, admitia. Os consolos eram muitos, mas a cura viria de onde menos se esperava, do amor. Em 1990, durante um evento beneficente, seus olhos se fixaram nela, Ima, a modelo somali cuja beleza parecia saída de um sonho de Ziggy Stardust. Bowie, o homem que encarnara deuses e aliens, gaguejou. Perdeu a pose. Agiu como um adolescente, convidou-a para chá. Sim, chá. No restaurante, nervoso, mal conseguiu pedir algo além da bebida. E então, quando Ima se abaixou para amarrar o cadarço do sapato, Bowie ajoelhou-se no chão e fez o gesto por ela. Um símbolo. Um pedido implícito? Ela entendeu. Em pouco tempo, a imprensa os apelidou de um casal mais lindo dos Sobuzines, e em 1992, Bowie finalmente encontrou sua âncora terrestre. O casamento em Lausanne foi só o começo. Com Ima ao lado, ele gravou Black Tie White Noise em 1993, um álbum que respirava felicidade, e trocou os excessos por uma elegância discreta. O dandy inglês havia nascido. Você poderia pensar, casado com uma supermodelo, lenda do rock, aclamado mundialmente, o que mais um homem poderia querer? A resposta? Nada. Porque Bowie, mesmo em sua fase mais anormal, seguia sendo Bowie. Em 1995, lançou Outside, um trabalho experimental que provava que sua veia inovadora estava intacta. No mesmo ano, foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame em vida, um privilégio raro. E então, em junho de 1996, veio à Rússia. Não como um turista de passagem, mas como o artista que finalmente pisaria em Moscou para um show no Palácio do Kremlin. Só que, como tudo na vida de Bowie, nada saiu como planejado. Ele chegou doente, uma gripe forte o abateu, cancelando compromissos e deixando a imprensa à espera. As poucas fotos que posou foram entre tosses, e na única coletiva que deu, sua irritação era palpável. Ainda assim, subiu ao palco com febre e entregou um espetáculo de 100%, esgotando-se em canções de Outside e clássicos atemporais. Ao final, saiu de cena furioso. Não com o público, com a organização. Porque, veja bem, em 1996, a Rússia ainda engatinhava no capitalismo selvagem, e o Anvipian daquela noite não eram fãs, mas bandidos internos vermelhos, funcionários do governo e empresários em que transformaram o Palácio do Kremlin em um salão de festas. Mesas repletas de vodka, mulheres de pernas longas, cigarros caros e, no meio disso, Bowie, o artista que sempre desprezou a superficialidade, obrigado a performar para uma plateia que mais parecia um baile de mafiosos do que um concerto. Não à toa, ele jurou nunca mais voltar. E eu? Eu poderia ter estado lá. Poderia ter visto, de perto, o homem que reinventou a música, o cinema e a si mesmo incontáveis vezes. Mas não soube do show, ninguém soube. Não houve propaganda, não houve alarde.
Naquela Moscou caótica, entre o colapso soviético e o nascimento de uma nova era, David Bowie foi reduzido a um evento para iniciados, um segredo mal guardado entre os que tinham acesso aos bastidores do poder. E assim, sem glória, sem o público que merecia, um dos maiores gênios do século XX deixou a Rússia pela última vez, levando consigo a promessa de nunca mais retornar. Mas isso, claro, é outra história. Por enquanto, basta lembrar, mesmo nos piores palcos, mesmo diante da indiferença ou do cinismo, Bowie sempre entregava magia. Porque, no fundo, ele não pertencia àqueles que o assistiam. Ele pertencia ao futuro e o futuro, como sabemos, sempre chega. Anos 90, uma época em que o mundo ainda não entendia direito quem era aquele homem no palco. E então ele surge um estranho elegante, com voz de outro planeta, enquanto a banda Tim Machine, sua companhia na turnê, tocava ao fundo. Não eram seus melhores trabalhos, todos sabiam disso. Mas pouco importava. O problema não estava na música. Estava no público. Na primeira fila, uma plateia que não fazia ideia do que presenciava. Algum inglês da moda veio aqui com a gente, murmuravam, como se estivessem cumprindo uma obrigação social, não um ritual sagrado. Telefones celulares soavam no meio das canções, conversas paralelas cortavam o ar, e Bowie, impassível, seguia em frente como sempre fez. Foi a última vez que pisou em Moscou. Não por escolha própria, mas porque o descaso, quando é institucional, vira proibição. Um erro grotesco dos organizadores, uma página rasgada da história que a cidade jamais mereceu reescrever. E então, como se o universo quisesse compensá-lo, um ano depois daquele fiasco, Hollywood se curva. Uma estrela na calçada da fama, o reconhecimento tardio de um gênio que há décadas reinventava a si mesmo. E como se não bastasse, ele lança Outside, um álbum que soava como futuro, mesmo quando o mundo ainda engatinhava nos anos 90. I'm Afraid of Americans vira trilha sonora de Showgiros, filme que, ironicamente, também era sobre ilusão e excesso. O círculo se fecha com uma risada cínica. Bowie, o eterno outsider, agora era a voz de um espetáculo que criticava justamente o espetáculo. Mas os anos 90 não foram só de ironias. Foram de reinvenção. De encontrar, finalmente, um porto seguro nos braços de Ima, a mulher que o fez acreditar que até um alienígena poderia ter um lar. E em 2000, quando o mundo temia o bug do milênio, Bowie celebrava algo muito mais real, o nascimento de Alexandria, sua filha. A paternidade o engoliu de maneira doce e voraz. As entrevistas viraram monólogos sobre fraldas e noites em claro. A família é tudo agora, dizia, enquanto os jornalistas torciam o nariz, esperando ouvir sobre o próximo disco. A idade cobra seu preço, acrescentava, como se fosse uma desculpa quando, na verdade, era uma declaração de guerra contra as expectativas alheias. E guerra ele travou. Em 2002, Headliner do Área Festival, ele subiu ao palco como um deus que sabia que aquele poderia ser seu adeus aos grandes palcos. Não foi um concerto. Foi uma possessão. Hit após hit, como se quisesse gravar cada nota na memória coletiva antes que o tempo levasse. E levou. Os anos 2000 foram de álbuns como Eaten Reality, de colaborações com Alicia Keys, David Gilmour, de um Grammy pelo conjunto da obra prêmio que aceitou com um sorriso que escondia o cansaço. Vou tirar um tempo, anunciou. E tirou. Até que, em 2013, The Next Day explodiu como uma bomba de nostalgia e melancolia. Um disco que soava como um espelho quebrado, cada faixa, um pedaço de sua própria história. O público devorou. Os críticos se ajoelharam. Mas Bowie já estava em outro lugar. Sua mente, naquele momento, dividia-se entre duas obsessões, o musical Lazarus, uma ode à sua própria mitologia, onde o alienígena Thomas Jerome Newton tentava, mais uma vez, voltar para casa ante a sombra de algo muito mais sombrio. A estreia de Lazarus, em dezembro de 2015, foi um triunfo. Bowie apareceu nos bastidores, pálido, quase translúcido, como se já pertencesse mais ao palco do que à terra. Os flashes das câmeras capturaram um homem que parecia ter sido esculpido em gelo. Ele está doente, sussurravam os repórteres. Ninguém imaginava quão doente. Depois daquele dia, ele sumiu. Trancou-se em seu estúdio, em sua casa, em si mesmo. E enquanto o mundo especulava, ele gravava Blackstar, um álbum que não era um disco, mas um testamento.
7 canções compostas com Tony Visconti, onde o jazz avant-garde se fundia ao rock experimental como um grito abafado. A capa, uma estrela negra sobre fundo branco, desenhada por Jonathan Barbrook, era um símbolo tão simples quanto aterrador. Uma estrela. Um adeus. Quando Blackstar foi lançado, no dia do seu 69º aniversário, 8 de janeiro de 2016, o mundo aplaudiu. Críticos chamaram de obra-prima. Fãs se preparavam para a turnê. 2 dias depois, o silêncio. Uma mensagem nas redes oficiais. Palavras que cortaram o ar como uma lâmina. David Bowie morreu hoje, depois de uma batalha de 18 meses contra o câncer. Uma batalha que travou em segredo, como tudo em sua vida. Morreu em casa, cercado por imã e Alexandria, como se tivesse escolhido o momento exato para partir depois do último presente, depois da última nota. O choque foi coletivo. Como assim? 2 dias antes, ele havia lançado um álbum. 2 dias antes, ainda estava aqui. As redes sociais explodiram. 20.000 tweets por minuto. Luto global. E eu? Eu me tranquei em um quarto, coloquei Low no volume máximo e chorei até não ter mais lágrimas. Não era um ídolo que havia morrido. Era um amigo que partiu sem se despedir. Até hoje, não consigo ouvir Blackstar. Sei o que é, sei como foi gravado. Sei que é um epitáfio, um adeus calculado, uma obra feita por um homem que já estava com um pé na nave que o levaria de volta às estrelas. E não tenho coragem. Porque às vezes, a arte dói demais. No dia seguinte à sua morte, escrevi algo nas redes. Você, David, soltou um álbum no seu aniversário, esperou 2 dias e voltou para casa, seja lá de onde você veio, Marte ou algum lugar que a gente nem sonha. A gente vai ficar aqui, ouvindo você em loop, sem entender nada. Obrigado pelos 69 anos. Quando a carta dos fãs chegar, manda um sinal. A gente vai estar olhando para as estrelas. E o mundo fez exatamente isso. Luzes acesas frente às suas casas em Londres, Nova York, Berlim. Cartas, flores, velas. Mas não houve velório. Bowie, em seu testamento, pediu para ser cremado em segredo. Metade de suas cinzas, espalhadas em Bali, conforme um ritual budista. A outra metade, lançada ao vento durante o Burning Man, enquanto a música tocava e o deserto ardia. Como se quisesse que sua última imagem fosse de festa, não de luto. 1 ano depois, Blackstar ganhou 5 Grammys. Como se o universo dissesse, sim, nós sabíamos. Você sempre soube. E em 2018, quando Elon Musk lançou seu Tesla Roadster ao espaço, a trilha sonora era Space Oddity. Por quê? É claro, era. Porque Bowie não era daqui. Nunca foi. E o que mais há para dizer? Que não houve outro como ele. Que não haverá. Que David Bowie não era um artista, era um fenômeno. Um homem que viveu 1000 vidas em uma só, que transformou a fragilidade em poder, a estranheza em beleza, a morte em arte. E que, no final, nos deixou com a única certeza que importava: ele realmente voltou para casa. Em seus 69 anos, Bowie não apenas transitou entre gêneros, ele os redefiniu. Música, cinema, teatro, moda, não havia fronteira que não ousasse cruzar, nenhum território que não transformasse em seu. E quando você mergulha em sua história, seja nas páginas de David Bowie, encontros e entrevistas, a obra-prima de Craig Schwartz e Sean Egan, ou na análise contundente de Will Broker em Por que Bowie Importa, descobre que cada detalhe era intencional. Nada era acaso. Tudo era arte. Assista a Feliz Natal, Sr. Lawrence, e você verá um Bowie ator que desafia até os limites do silêncio. Veja Monage Daedreon, o documentário de 2022, e entenda, não era um homem, era um universo em expansão. Cada frame, cada nota, cada olhar, tudo parte de um legado que ainda pulsa, ainda provoca, ainda exige que prestemos atenção. E se você quer mais, se a curiosidade por esse gênio não tem fim, há caminhos. Canais que desvendam camadas, como o Telegram de Sergei Minaev, espaços onde a obsessão por Bowie encontra eco. Ou então, se preferir, siga por aqui. Porque a conversa não acaba. Nunca acaba. A música continua. E ele, onde quer que esteja, ainda está no controle.